Bom dia, eu me chamo Carla e para a aula de Laboratório de Práticas Contábeis do professor Gerson, eu vou fazer a apresentação sobre a apuração de tributos focado em PIS e COFINS através do sistema domínio. Para iniciarmos, o que é o PIS e o COFINS? O PIS é o Programa de Integração Social e o COFINS é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Ambos são impostos federais que incidem sobre a receita bruta das empresas. Temos as exceções, que são os microempreendedores individuais, o MEI, e as empresas de pequeno porte, pois essas duas utilizam o sistema do Simples Nacional para a apuração dos seus impostos. O PIS e o COFINS ele pode ser cumulativo ou não cumulativo. No regime cumulativo, as alíquotas para o PIS é de 0,65% e o COFINS de 3%. No regime não cumulativo, as alíquotas são de 1,5% e 7,65% para o COFINS. Temos um detalhe também que temos empresas financeiras, em que a alíquota de COFINS é de 4%. E temos também alguns casos de alíquotas adicionais. Para iniciar o sistema, ele precisa ser parametrizado para fazer esse cálculo e a apuração dos impostos. Primeiro, a parametrização. Através do menu controle, na opção de parâmetros, na guia geral, impostos, tem que verificar se os impostos PIS, número 5 e COFINS foram informados. Caso não, precisa incluir uma nova vigência e clicando no incluir e informar os mesmos. Na guia geral, federal, subguia geral e no quadro de enquadramento, no campo regime, selecionar a opção lucro presumido ou lucro real. Nesse caso do exemplo, foi selecionado o lucro presumido. Precisa incluir essas informações do fato gerador das retenções, né? No caso, são as datas de entrada e de saída para o cálculo dos impostos. Na guia geral, aba federal, PIS e COFINS, em apuração, isso é importante parametrizar, porque ele vai fazer toda a diferença lá na base de cálculo do imposto. Selecionar ou calcular o PIS e COFINS, conforme a escrituração digital EFD contribuições, e selecionar a apuração que você quer. Então, ali, calcular PIS e COFINS, né? Apuração da alíquota básica, com as alíquotas diferenciadas, alíquota por unidade de medida de produto, por apuração de atividade imobiliária. Então, dependendo da atividade que a empresa exerce, ele vai selecionar a alíquota que se encaixa nessa atividade. E o critério de cálculo também, o simplificado e lançamento por nota. Então, cada nota que sair da empresa, ele já vai fazer a consideração dos impostos, para que na geração das guias de pagamento, eles já saiam dentro dos relatórios, né? Na guia personaliza, opções, geral, selecionar a opção de faz controle de estoque. Lá no início do exemplo, ele está fazendo o cálculo para empresa de lucro presumido. A gente tem que ter essa noção. Também porque pode ser que não se encaixe e não tenha necessidade de fazer esse controle de estoque. Na guia personaliza, informativos federais, subguia DISPED, selecionar a opção gera EFD contribuições, para que o sistema possa considerar a geração desses impostos.
A base de acumuladores. Na guia, você vai entrar no menu lá, você vai voltar na página inicial, na realidade, nos arquivos, e clicar na linha de acumuladores, porque é aqui que primeiro você parametrizou o imposto no sistema. Agora você vai parametrizar para o cálculo sobre as notas. Então, nessa guia lá, na aba inicial, na home do sistema, você vai incluir os arquivos, vai clicar em arquivos e acumuladores. Verificar se o acumulador da operação, verificar se já não tem, né? Se já possui acumulador. Caso não tenha, aí precisa clicar em novo e cadastrar. Na guia de impostos, verificar se o PIS e o COFINS foram informados, se não, precisa incluir também uma nova vigência desses impostos. E aí você vai colocar o percentual para a base de cálculo também. Que ele, na verdade, ele já vai puxar essa base de cálculo da parametrização inicial que você incluiu lá no começo da apresentação. Ainda na aba de acumuladores, na guia de SPED, PIS e COFINS, subguia demais regimes, saídas, clicar no botão incluir. Então, você vai incluir um novo imposto. Inclua o CST, que é a base, que é o código, né, para fazer esses cálculos desse produto correspondente, e preencha a alíquota de PIS e COFINS. Então, precisa preencher respeitando aquelas alíquotas. Então, se for empresa que opta por produtos cumulativos, por cálculo dos impostos PIS e COFINS cumulativo, vai respeitar aquela de 0,65% e 3%, PIS e COFINS respectivamente. Se não, aí coloca aquela outra de 1,65% e 7,6%. As outras guias também devem ser preenchidas, tá? Na aba de lançamentos, no acesso de menu, movimentos, em saídas, realizar o lançamento com o acumulador configurado anteriormente. E na guia SPED, subguia PIS/COFINS, deverá ter preenchido. Então, o valor contábil e o valor dos PIS e COFINS. Clicar no menu gravar, que aí ele já vai considerar o parâmetro que você incluiu na nota. Um outro parâmetro que precisa ser preenchido na aba SPED, nas notas de entrada do PIS, as informações. Na guia de PIS/COFINS, incluir as informações das notas fiscais de entrada para realizar o cálculo dos impostos e para posteriormente gerar as informações do EFD. Né? Aí, nessa guia de PIS/COFINS, ela só vai ficar habilitada para as empresas de lucro real, quando lá nos parâmetros a empresa possuir selecionada a opção calcular PIS e COFINS, conforme a escrituração digital, né, a EFD contribuições. E no acumulador utilizado no lançamento, que é aqueles mesmos cadastros que mostrei anteriormente, da nota, possuir os impostos PIS e COFINS e PIS não cumulativo, ou PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo, PIS substituição ou COFINS substituições e a espécie da nota que for vinculada ao modelo de conhecimento e transporte, né? Que é aquelas DACTs. Caso nos parâmetros da empresa estiver selecionado o lucro presumido e no campo da forma de cálculo estiver a opção simplificada, em um dos acumuladores no lançamento da nota possuir informado os impostos, o acumulador possui a opção devolução e a guia PIS/COFINS também ficará habilitada. Né? No botão gerar movimento de produtos, fica habilitado quando os parâmetros da empresa estiverem selecionados por produto, né? E no botão gerar conforme movimentação de produto, para que o sistema gere as informações conforme a movimentação desse produto,
na guia estoque, separado por CST, né, que é os códigos dos produtos, que faz a base de cálculo para esses impostos. E a alíquota, quando a alíquota e a base de cálculo for de operação de serviço de transporte, a devolução irá separar por CST, natureza de receita e alíquota. Caso necessário, também é possível fazer alteração. No botão incluir, na linha de informação de PIS e COFINS, na coluna CST, o serviço irá preencher conforme a opção selecionada no campo CST. Então, na configuração inicial, ele vai puxar a informação para essa aba da guia do cadastro do acumulador. Então, quando a gente faz aquela cadastramento dos acumuladores, nessa aba de nota, ele já vai puxar automaticamente a informação. Quando a empresa for de lucro presumido, simplificado por produto, o sistema irá preencher os campos informados nas movimentações dos produtos, no clicar gerar conforme movimentação de produtos. Agora, para considerar também a apuração, né, desses impostos federais, o documento de arrecadação fiscal normal, para emitir essa guia, essa DARF, para fazer esses pagamentos, a gente vai clicar primeiro no menu relatório, submenu guias, submenu federais, opção DARF normal, para abrir a janela de DARF normal. No quadro gerar, selecionar a opção Guia DARF online, para emitir a guia DARF online através do site da Cical Web. Relatório para emitir a DARF normal através de relatório. No campo modelo, somente será habilitado se o quadro gerar estiver selecionada a opção de relatório. No campo modelo também, selecionar o modelo que você deseja que sejam emitidas guias para recolhimento. Quando o quadro gerar estiver selecionada a opção DARF online na Cicalc Web, será possível selecionar apenas o imposto no quadro de seleção de impostos para a geração da DARF online. No quadro de seleção de impostos, precisa selecionar o que você deseja que seja impresso. No quadro da guia do campo, então ele vai informar o período de competência da apuração desses impostos, a data que vai ocorrer o recolhimento, deve ser efetuado, a multa, informar o percentual de multa para pagamento em atraso, os juros, informar o percentual de juros para pagamento em atraso. No quadro das opções, selecionar a opção soma de valor de filiais para incluir os impostos das filiais. Isso é importante porque, dependendo da empresa, quantas filiais ela tem, ela vai considerar para o cálculo do valor da guia. Então, ela precisa considerar as outras filiais também, né? Na opção de selecionar código do recolhimento, ficará só habilitado quando no quadro de seleção de impostos tiver a opção INSS de Receita Bruta e INSS de Receita Bruta SCP. Selecionar o código do recolhimento, no campo abaixo informar o código do recolhimento correspondente. Agora vamos para a DARF de PIS/COFINS, da importação. Então, para emitir a guia em importação, tem que acontecer da seguinte maneira. No menu relatório, submenu guia, submenu federais, opção de DARF, PIS/COFINS e importação. Aí ele vai abrir uma janela, essa janelinha, para você incluir a importação. Então, a gente vai no quadro de guias, informar o período de competência, que corresponde à apuração, a data do recolhimento, então os mesmos parâmetros da DARF normal, a multa, que é o percentual da multa em atraso, os juros, caso pago também em atraso, gerar, ele vai gerar uma DARF online, ele pode gerar na Cical Web ou através do menu relatórios, ele vai gerar uma DARF PIS/COFINS. No campo de modelo, somente será habilitado no quadro gerar, se estiver selecionada a opção de relatório.
Quando no quadro gerar estiver selecionada a opção DARF Online, se Calc Web, será possível selecionar apenas um campo. Preencher totalmente os campos para que no campo 10 do formulário DARF seja impresso o valor total do recolhimento. No botão Empresa, somente será habilitado se estiver selecionada a opção Relatório. Então, clicar no botão Empresa se você emitir uma guia para mais de uma empresa. Depois clicar no OK para visualizar a guia e concluir a atividade. Ele vai aparecer uma opção de impressão através de um menuzinho. Então, você pode fazer a impressão e o pagamento dessas guias. Agora, a gente vai consultar a apuração. Através do menu Relatórios, tem como consultar. Então, você volta para a Home do sistema, vai em Movimentos, Apuração e para realizar a apuração do período. Então, você vai incluir ali, nesse caso aqui do exemplo, ele está considerando uma empresa de lucro presumido. Então, aí você vai, né, quando clica na apuração, vai aparecer essas opções. E depois, você vai verificar se está tudo certinho, né, para selecionar as opções. E depois ele consegue emitir o demonstrativo de FD e PIS/COFINS. Você vai voltar para a home novamente do sistema, vai acessar o relatórios, imposto, demonstrativo FD, PIS e COFINS, informar o período que você quer que ele inclua no relatório e clicar em OK. Para realizar o procedimento, no menu utilitários, realizar esse procedimento caso os impostos não sejam demonstrados na apuração. Então, se eles não forem demonstrados, precisa realizar um procedimento no menu utilitários para alterar as notas. Tem alguma coisa de errado com os parâmetros, né? Então é isso. Muito obrigada e bom dia.